Pessoal, eu ainda tô me recuperando desse episódio de Justiça Jovem, porque o episódio dessa semana de Justiça Jovem foi absolutamente tudo. Cheio de segredos, cheio de referências ao universo DC, com uma história extremamente pesada e chocante, cenas de ação e também um destaque pro Superman. E o Superman entrou na história de um jeito que eu até temo pelo Superman, porque eu tô achando que ele pode morrer. Enfim, o final da quarta temporada de Justiça Jovem está entre nós e vamos conferir absolutamente tudo o que aconteceu nessa análise de vídeo de hoje. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos começar a falar desse episódio 24 de Justiça Jovem. Porque assim, ó, esse episódio teve 24 minutos, mas pareceu que ele tinha 1 hora. Porque ele tinha muito conteúdo, muitas coisas aconteceram, muito desenvolvimento de personagem, muitas interligações. E pelo menos pra mim, o que eu mais gostei desse episódio foi ver todas essas subtramas que foram sendo feitas ao longo da quarta temporada convergirem pro final dessa história. Porque cada pontinha dessas sagas convergiram para o que a gente tem hoje. Por exemplo, na saga ali de Nova Gênesis, eles desenvolveram o Orion. E o Orion chega aqui com toda a bagagem que a gente viu da saga dele. O mesmo também pode ser dito lá do Príncipe de Marte. E isso foi o que eu achei mais genial desse episódio, porque eles realmente mostraram todas essas cartas que eles têm. Eles revelaram um grande plano deles. E por que a temporada foi montada desse jeito, com subtramas de 4, 5 episódios, para no final pegar essas subtramas que foram sendo desenvolvidas e interligar todas com os personagens que foram desenvolvidas ali. E isso eu achei incrível, porque deu uma sensação de coesão da temporada que eu acho que não tinha desde a segunda temporada. Isso daqui ficou muito bom. Eu já acho que a quarta temporada é melhor que a terceira. E assim, ó, eu também preciso falar da coisa mais chocante que aconteceu nesse episódio, que foi toda essa subtrama do Chrysler Troll. Gente, há 2 episódios eu falei que teve aquela cena pós-crédito dos Lanternas Verdes examinando o Chrysler Troll. E eles falaram, né, que o Chrysler Troll era uma consciência humana, era algo humano dentro de uma caixa. E que ele tinha sofrido isso por ter estado em Apocalipse. E aí eu lembro que eu falei no vídeo lá que isso daí era extremamente aterrorizante. Um negócio nível filme de terror aí, insano demais. E agora nesse episódio a gente descobre que essa caixa, ela foi estudada pelos Lanternas Verdes, mas por ser uma caixa com uma consciência humana, ela deixou o laboratório científico dos Lanternas Verdes em Oa e voltou para a Terra. Porque eu imagino que era a coisa mais digna que se poderia fazer com a caixa Chrysler Troll. E quando essa caixa chega na Terra, a Liga da Justiça recebe a caixa e pede pra Megan fazer uma telepatia diretamente com a caixa. E aí, meus amigos, se você tava achando essa história já dark, eles conseguiram deixar Dark na 10ª potência. Porque a Megan, ao conversar com a consciência da Chrysler Troll, a gente descobre que, na verdade, ele é um antigo personagem da DC, que é o Danny Chase. E assim, ó, pra quem não conhece, o Danny Chase é um personagem bem desconhecido da história dos Jovens Titãs, porque ele foi criado ali na metade dos anos 80, com o objetivo de fazer um jovem com uma pegada um pouco mais rebelde, pra ver se ele conseguia se identificar melhor com os leitores das HQs da época. Mas essa ideia, lá nos anos 80, deu muito errado. E o Danny Chase, nos anos 80, ele era odiado, completamente odiado. Muitas pessoas falavam que ele nem era um membro de verdade dos Jovens Titãs, dos novos Titãs ali do Marv Wolfman, clássica run dele. E o Danny Chase meio que virou o Jason Todd dos Jovens Titãs. Porque o Jason Todd, quando ele morreu nas HQs do Batman, ele também era odiado. Ninguém nunca gostou do Jason Todd nos anos 80. As pessoas viram o Jason Todd como um grande clone do Dick Grayson. E que ainda assim ficava se rebelando com o Batman, entendeu? Ninguém gostava lá naquela época. E o Danny Chase era exatamente a mesma coisa. E não por ironia do destino, ele também acabou morrendo. Só que levou alguns anos pra ele morrer de fato nas HQs, que foi lá em 1992, quando ele se sacrifica. E o que a Justiça Jovem fez foi pegar esse meta-humano, o Danny Chase, que também tem poderes telecinéticos nas HQs,
e transformar ele nesse Chrysler Troll, na qual a história dele foi ser sequestrado com 11 anos, ter os seus genes de meta-humanos ativados, ser levado até Apocalipse e de Apocalipse sofrer uma lavagem cerebral, sei lá mais o que, do D-Sad. E ele, que era apenas um garoto, foi transformado nesse Chrysler Troll. E isso, meus amigos, é loucura. É óbvio que o Danny Chase das HQs dos anos 80 nunca aconteceu nada de semelhante com ele assim, mas é curioso ver como que ele volta aqui pro Young Justice com um passado mais trágico, super hiper dark, sabe? Pra gente realmente ficar com pena dele. E olha, eu fiquei com pena dele. O cara é torturado pelo D-Sad. Não deve ter coisa pior pra acontecer com uma pessoa no universo DC do que ser torturado pelo D-Sad. Ainda mais ser transformado numa caixa. Isso daqui foi extremamente pesado. E o sofrimento do Danny Chase não para por aí, porque a Megan, ela acaba criando um elo psíquico com o Danny Chase, e a gente vê a forma humana do Danny Chase dentro da mente dele. Então o desenho já quer que a gente simpatize por essa caixa, porque ele é essa criança. E o pior de tudo é que quanto mais ele usa os seus poderes, mais perto de morrer ele fica. Porque é como se ele tivesse uma espécie de bateria que cada vez usa os seus poderes fica com menos bateria. E o mais insano ainda disso tudo é que no final do episódio, ele tem uma espécie de duelo mental com o Malefic e ele simplesmente é evaporado dentro da sua própria mente. Numa cena que, assim, ó, quando eu vi, eu não acreditei. Porque foi muito cruel o jeito que ele morreu. Quer dizer, teoricamente, se ele morreu, né? Porque ficou parecendo que ele morreu mesmo. Imagina que você tá ali dentro da sua mente, tendo um duelo mental contra o outro cara psíquico e a sua projeção de imagem humana simplesmente é evaporada com um mero pensamento de uma outra pessoa. Caraca, velho, isso foi muito tenso. O episódio queria que a gente ficasse triste pelo Danny Chase. E bem, depois que a Miss Martian conta toda essa história do Danny Chase, a Liga da Justiça recebe uma chamada direto de Marte, onde a gente vê aquele príncipe que apareceu lá na primeira saga dessa temporada, e ele informa que encontrou a Phantom Girl ali, e ele ainda diz pra Megan que o Superboy ainda pode estar vivo. E esse é aquele momento que a gente esperou a temporada toda pra ver a reação da Miss Martian. Porque a gente sabia o tempo todo que o Superboy estava vivo, mas a Miss Martian não. Como que ela iria reagir? Era uma coisa que eu realmente estava curioso pra saber como que seria. E, na minha opinião, ela reagiu extremamente bem. Opa, ele tá vivo, então vamos resgatar ele, né? Vamos fazer o que pode. Se ele tá mal, eu quero ajudar. Foi realmente positivo, eu esperava um pouquinho mais de drama da Miss Martian. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostei muito mais dessa abordagem, porque mostrou muito mais a maturidade dela. Mostrou a força interior dela. Ela não se abalou com essa notícia, não? Não, se ele tá vivo, ótimo, vamos resgatar ele. Pô, foi de uma integridade de super-heróica, sabe? Que eu achei incrível da parte dela. Contudo, entretanto e todavia, ela não sabia que a equipe do Asa Noturna tava na Zona Fantasma tentando resgatar o Superboy de lá. Inclusive, a primeira coisa que ela faz quando ela descobre que o Superboy pode estar vivo, o que ela faz? Ela manda chamar a equipe do Young Justice. E a equipe do Young Justice não responde ao chamado, claro, porque eles estão na Zona Fantasma. E olha, é isso que eu realmente estou curioso pra saber. Porque eu quero saber se ela vai ficar braba por ter sido excluída dessa missão. Porque a culpa total dela não estar nessa missão é do Asa Noturno. Eu sempre achei que a Miss Martian tinha que estar na missão, né? Mas o Asa Noturno quis teimar, né? Vai que ele não tá vivo, né? Vai que a gente não consiga, não quero dar falsas esperanças. Já tô vendo que vai ter uma ruptura aí na equipe, é o que eu tô achando que pode acontecer. E bem, enquanto isso, na Zona Fantasma, a gente vê que a Justiça Jovem facilmente conseguiu localizar o Superboy, o que eu pensei que seria um pouco mais difícil, sabe? Porque a Zona Fantasma é gigante e eles conseguiram encontrar com muita facilidade. Mas de qualquer jeito, eu aprecio para eles não ficarem perdendo tempo com coisas inúteis, com eles viajando no meio da Zona Fantasma. Até melhor para deixar um pouco mais focado esse final de temporada. E bem, eles encontram o Superboy e tentam dialogar com o Superboy quando ele fica sozinho ali. Mas acontece exatamente o mesmo problema da Phantom Girl. O Superboy não quer conversar com seus amigos. Ele reconhece que eles são seus amigos, mas ele não quer voltar, porque na mente dele, ele matou o Superman. E o lugar dele agora é com o Zod, porque ele jurou lealdade ao Zod. E é justamente essa indecisão do Superboy que impede que ele saia dali da Zona Fantasma. E que depois o Zod acaba aparecendo ali e que tem toda uma conversa com a equipe do Asa Noturna. E assim, ó, nesse momento eu acho importante a gente falar do Zod. Porque assim, ó, eu sei que nesse momento tudo indica que o Zod vai ser o grande vilão da temporada. A batalha final vai ser com o Zod. Só que
Eu não tô convencido disso, velho. E sabe por quê? Porque o Zod, em vários momentos da temporada, ele já falou sobre penitência e que ele já pagou pelos crimes que cometeu. Pô, tem um momento que ele tenta conversar com Asa Noturna no episódio, tentando de uma forma racional tirar ele da Zona Fantasma, como se ele genuinamente quisesse sair da Zona Fantasma, porque ele já cumpriu a sentença dele, é o direito dele sair. O problema é que o Asa Noturna e os outros heróis não estão tão confiantes que ele deveria sair, porque eles têm medo do Zod. E eu acho que esse vai ser um plot twist do final da temporada, sabe? O Zod ser pintado como um vilão final e ele não concordar com as ações que o filho dele, o Lord Zod, vai tomar. E no final tem um grande plot twist que ele acaba ajudando a Liga da Justiça, provando que ele fez algo de errado no passado, cumpriu sua sentença e agora está reabilitado. Eu tô achando que vai ser isso. E o verdadeiro vilão final da temporada vai ser o Lord Zod. É o que eu acho que vai acontecer. E por que eu acho isso? Porque o Lord Zod tem aquele olho do Ekron, que a gente viu que ele pegou lá nos arquivos do Metron. E como no final do episódio eles ficam no planeta com o sol vermelho, onde eles não têm superpoderes, ele com certeza vai querer usar esse olho do Ekron aí. Mas bem, me adiantei um pouquinho, vamos voltar pra Terra. Porque na Torre de Vigilância acontece um negócio que eu realmente não esperaria pra esse final, que é deles chamarem o Superman pra participar dessa missão final. E assim, claro, eles chamaram o Superman porque o Superboy faz parte da família dele. Eu consigo entender por que eles chamaram. Mas ao mesmo tempo, eles poderiam ter chamado o Superman em outros momentos pra participar da história e ele não participou. E ele veio pra participar dessa batalha final, que é o final da temporada. Então assim, ó, eu não sei, talvez aconteça alguma coisa com o Superman. Alguma coisa grande pra justificar a presença dele no final. É um palpite, mas eu também achava que o Flash J. Garrick ia ter uma grande participação na saga de Nova Gênesis e ele não teve. Então assim, pode estar o Superman ali só pra ser legal ter o Superman no final da temporada também. Enfim, a Phantom Girl revela tudo pra Liga da Justiça, que o Superboy está vivo e que pra conseguir chegar nele, eles têm que tirar ele da Zona Fantasma. O problema é que a Liga da Justiça sabe que dentro da Zona Fantasma tem outros kryptonianos presos. E eles não querem libertar esses kryptonianos. Então eles chamam o Orion de Nova Gênesis pra usar uma caixa materna para levar eles até um outro planeta. Um planeta na qual o Sol é vermelho, que se chama Trombus. E assim, ó, isso daqui também é uma referência ao universo DC, porque esse é um planeta do mesmo nome de uma história do Superboy, lá nos anos 60, extremamente desconhecido. E a vantagem desse planeta é que eles têm um sol vermelho, e que com o sol vermelho vai ser muito mais fácil de controlar os kryptonianos caso eles decidam fugir. Mas, né, fica aquela dúvida, como que eles vão conseguir abrir um portal para a Zona Fantasma? E é aí que entra o Chrysler Troll. O Danny Chase diz que ele pode ajudar a Phantom Girl a sintonizar as frequências para alcançar a Zona Fantasma, e com a ajuda da caixa materna e esses 3 elementos ali, eles poderiam abrir um Boom Tube para a Zona Fantasma. E isso daqui é o que eu falei da genialidade dessa temporada, de juntar 3 elementos separados que a gente viu ao longo da temporada e que estavam em subtramas completamente diferentes, e elas convergem para esse momento, o que torna todo esse momento muito mais orgânico. E é por isso que Justiça Jovem é diferenciado, tá ligado? É por isso. Todos eles vão até esse planeta de Trombus e eles conseguem executar perfeitamente esse plano e abrem de fato o Boom Tube. Só que quando o Boom Tube abre na Zona Fantasma, quem tá controlando toda a parada ali é o Zod. E é o Zod que define quem que vai passar pelo Boom Tube ou não. E ele diz que quem vai passar pelo Boom Tube é o Superboy, é ele e é a esposa dele, a Ursa. O Asa Noturna e os outros não puderam fazer nada a respeito disso porque eles estavam observando de longe, depois que eles tiveram que fugir, quando eles perderam uma batalha pro Zod ali. E bem, vocês devem estar pensando que isso é perfeito. Na verdade, é ótimo o Superboy atravessar o portal. Só que os heróis não esperavam que o Lord Zod ia chegar por trás deles. Ele conseguiu descobrir a localização da Liga da Justiça e foi até o planeta de Trombus. E quando eles menos esperavam, o Lord Zod e o Malefic chegando por trás. E é nesse momento que acontece essa cena que eu achei completamente devastadora, que o Malefic entra dentro da mente do Danny Chase e ele evapora o Danny Chase com um mero pensamento com os poderes psíquicos dele. O Danny Chase desaparece, a gente não sabe ainda se ele morreu ou não, e o Malefic controlando o Chrysler Troll, ele meio que deixa todo mundo numa instabilidade quântica que eles ficam intercalando entre uma dimensão e outra, totalmente confusos. E quando o Zod mesmo sai do portal, toda a Liga da Justiça já tá derrotada e ele encontra o filho dele do outro lado, o Lord Zod, e ele já falando:
pai, mãe, a galáxia é de vocês. E isso daí completa total o plano do Lord Zod. Só que é aquilo que eu falei, a gente ainda não sabe se o Zod realmente vai ser o vilão final. Eu tenho essa dúvida, eu ainda não tô 100% convencido. É óbvio que provavelmente ele vai ser o vilão final junto com o Lord Zod. Mas tem esses pequenos diálogos ali em alguns momentos da temporada que me fazem duvidar 100% disso. E bem, o episódio termina nesse momento e a cena pós-crédito envolve aquela sala de guerra do Vandal Savage com aquela cadeira completamente vazia, mas a gente vê o gatinho do Clarion. Então, assim, o que será que tá acontecendo nessa cena pós-crédito? O Clarion foi conversar com o Vandal Savage? Será que eles estão ligados em tudo isso que tá acontecendo e vão tentar atacar a Liga da Justiça? Enquanto que alguns heróis estão fora da Terra? Porque, assim, ó, teve um momento ali do episódio que a Liga da Justiça tirou a torre de vigilância dos escudos da Terra para fora desse escudo. E por que eles fizeram isso? Para poder justamente trazer o pessoal de Marte até a torre de vigilância através de um Bloom Tube. E beleza, tranquilo, isso daí é o plano deles. Mas se o Vandal Savage de alguma forma sabe disso, ele poderia usufruir disso e atacar a torre de vigilância, sem que eles pudessem se defender. Será que pode ter um plot twist envolvendo o Vandal Savage pro último episódio? Ou talvez pra uma cena pós-crédito de final de temporada? Eu não sei, mas essa cenazinha final aí, com certeza, deixa uma pulguinha atrás da orelha, porque eu quero ver o que eles vão fazer. E assim, ó, falando do episódio de uma forma geral, eu gostei desse episódio, eu acho que ele foi muito bom. Ele tinha essa missão de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, e eu acho que ele conseguiu mandar bem em todas essas coisas. A única crítica que eu tenho pra fazer de novo nesse episódio é que a saga do Asa Noturna não é exatamente a saga do Asa Noturna. É a saga da Justiça Jovem. E aí você entende muito mais. Mas como todos os outros personagens teve um foco meio individual nas suas sagas individuais, eu queria que o Asa Noturna também tivesse tido isso um pouco. Então eu fico um pouco decepcionado nesse quesito. Mas de uma forma geral, pra história que tá acontecendo ali, eu acho que tá muito bom. Esse episódio eu achei muito bom. Achei que ele foi melhor que o anterior. E chegou a hora da nota, né? Episódio nota 8. Foi realmente muito bom. Deixou ali o ambiente pronto pros últimos 2 episódios de Justiça Jovem. E sim, faltam apenas 2 episódios. Eu já tô triste demais. Mas ao mesmo tempo eu também tô muito feliz porque eu adorei fazer todos esses episódios aqui de Justiça Jovem. E vamos agora pros últimos 2 episódios que eu tenho certeza que esse final vai ser incrível. Tenho certeza absoluta. Mas, gente, isso daqui, como vocês sabem, é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. E também da própria temporada 4 de Justiça Jovem. E bem, no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo da análise do episódio 24 de Justiça Jovem. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!